Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, head de conteúdo do Antagonista. Sua companhia de segunda a sexta-feira aqui nesse canal, às 5 da tarde com o Narrativas Antagonista e às 6 ao vivo com o Papo Antagonista. Esse programa ele tem um formato diferente, geralmente apreciado por quem gosta de se aprofundar nos temas. Primeiro, eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo uma coisa que você só vê aqui no Antagonista. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Cada dia com um fato diferente. Fato do dia de hoje, caso Master, a queda de Toffoli. Vou trazer aqui para vocês tudo o que anda acontecendo até o momento. Eita, carnaval que já começa com a pipoca pulando em Brasília, não é verdade? Deixa o seu like aqui para mim, não esquece de se inscrever no canal. Se já está inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos lá para o fato do dia. Fato do dia, caso Master, a queda de Toffoli. Antes da gente entrar no fato do dia, muita gente tem me falado que eu deixei de lado um serviço de utilidade pública que eu faço. Vocês têm razão, eu não posso largar disso. O Brasil depende de mim para desmentir fake news. Hoje em dia, circulam por aí inúmeros vídeos, inúmeras imagens, adulteradas principalmente com o uso de inteligência artificial. Coisas que você jamais saberia que são fake, se não fosse eu, uma comunicóloga, uma especialista no tema para dizer isso a você. Então é por isso que eu tenho este sacerdócio aqui, desmentindo fake news. O vídeo que você verá a seguir, ele foi feito com inteligência artificial, ele é fake, você deve ter acreditado que era verdadeiro, mas eu sou uma comunicóloga, estou te dizendo, ele é totalmente fake com o uso de inteligência artificial. Vamos ver. Foi meu salão na avenida! Promessa virando moeda pra poder governar. Enquanto o povo trabalha, suando no busão, teve acordo fechado por baixo do balcão. Propina correndo solta, petrolão estourou, Petrobras sangrando forte, um Brasil que pagou. Bilhões viraram fumaça na mão do espertão e o povo contando moeda, isso não é mole não. Cadê minha pitanha que disseram que ia ter? Só ficou do discurso bonito pra convencer. Enquanto o povo rala pra pagar a prestação, a verba evapora no meio da escuridão. Banco Master no jogo, dinheiro a circular. Quem entende os bastidores sabe onde vai parar. O pequeno aperta o cinto pra não ficar pra trás e o grande nunca perde. Sempre lucra mais. Ô Lula, vem se explicar. O Brasil quer entender se o dinheiro é do povo. Quem deixou desaparecer? Ô Lula, vem se explicar. O Brasil quer empreender se o dinheiro é do povo. Quem deixou desaparecer? Foi meu salão na avenida. Foi meu salão na avenida. Ô Lula, foi meu salão. Ô Lula, foi meu salão na avenida. Foi meu salão na avenida. E como é que eu sei que isso é fake? O samba enredo que homenageia o presidente Lula é lá no Rio de Janeiro, na Sapucaí. É lá que eles vão desfilar, é lá que foi o ensaio. E se você reparar, o asfalto do vídeo, ele é muito diferente do asfalto da Marquês de Sapucaí. Portanto, eu, comunicóloga, posso te dizer com 100% de certeza que este vídeo é fake. Vamos agora ao fato do dia, né? A queda de Toffoli. Nós paramos no Narrativas de ontem, no último, com a PF, que estava ali, abriu o celular do Vorcaro, na investigação do Vorcaro, e de repente, nas mensagens, tinha coisa envolvendo o ministro Toffoli. E aí o que a PF fez? A PF virou uma página da história do Brasil e parou de obedecer o ministro. Catou tudo que tinha, deu na mão do presidente do STF e falou, vire-se. E o que é que aconteceu? O ministro saiu do caso. E saiu como? Vamos ver aqui a nota oficial do STF. Os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em 12 de fevereiro, considerando o contido no processo de número tal, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude de tal. Reconhecem, assim, a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação número tal e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam, neste ato, apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli.
respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do STF, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. A presidência adotará as providências processuais necessárias para a extinção da S e a remessa dos autos ao novo relator. E assinam aí todos os ministros em apoio ao ministro Dias Toffoli, inclusive o ministro Dias Toffoli em apoio a ele próprio. Enfim, aqui a gente tem um professor de direito comentando o seguinte: olá, Giovanni Moraes. E quando você acha que já viu de tudo no direito, eis que surge a redistribuição processual sem reconhecimento de suspeição, impedimento ou ilegalidade do magistrado. Mitiga-se o princípio constitucional do juízo natural para criar a redistribuição para acalmar as coisas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foram 2 reuniões, uma com 5 ministros e a outra com todos os 10. E após as 2 reuniões, o ministro Dias Toffoli saiu e disse o seguinte para a imprensa. Você vai sair, ministro? Vai sair do caso, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Tudo, né? Gente, essa imagem ficou cinematográfica, né? Ficou cinematográfica. E aí, agora, a grande discussão do dia é o quê? O Poder 360 publicou um artigo que ele não vem assinado, não é assinado por um jornalista específico, contando o que ocorreu nas reuniões. E assim, tem blocos inteiros de aspas, dizendo exatamente o que cada ministro falou nas reuniões. E agora, a movimentação do dia é o quê? Estão achando que o ministro Toffoli gravou as reuniões. Por quê? O Poder 360 publicou uma reportagem, não é uma reportagem que vem assinada, é uma reportagem da redação, com o que aconteceu nas 2 reuniões, tá? Tem trechos inteiros, entre aspas, de fala dos ministros, ou seja, as falas dos ministros transcritas. Então agora tá esse forrobodó. Será que ele gravou a reunião? A transcrição que tem ali, você juntando, não dá 10 minutos, tá? Mas é muita coisa. É muita coisa. E agora estamos nisso. Agora vamos aqui ler o que diz um pré-candidato ao governo do Paraná, Luiz Felipe França. Ele apura a história das empresas do ministro. Vamos dar uma olhada. 31 de agosto de 2020. A Marit, empresa que o ministro alega ser sócio, é fundada em Marília. 3 meses depois, ela vira sócia do resort, passando a ser dona de cotas que representam mais de 4 milhões de reais mediante compensação de crédito. O que é isso? O resort reconheceu uma dívida com a empresa do ministro na exata medida de 33% da sua sociedade e transformou essa dívida em sociedade. Quais eram as atividades da Marit que justificavam uma dívida de 4 milhões em relação ao resort? Vamos lá. Em 21, os sócios do Taiaiá decidem retirar o fundador do resort da sociedade, trocando pela família Ferro, que é dona de um outro resort e sócios de Ratinho no Taiaiá, Porto Rico. Os mesmos sócios aproveitam para aumentar o capital social da empresa. Então a família Dias Toffoli passa a ter mais de 5 milhões. Lembra que era 4 e pouco. Em 21, Arlim, fundo de propriedade de Fabiano Zettel, pastor da Lagoinha, maior doador de campanha do Tarcísio e do Bolsonaro, entra na sociedade comprando 2,5 milhões em cotas da Marit, que é essa empresa que o ministro disse ser sócio. Quem assinou a compra? Silvano Gershel, apontado como operador de lavagem de dinheiro para o PCC. E aí a gente vê essas movimentações societárias até que chega a fevereiro de 25 e a Marit sai da sociedade do Taiaiá, vendendo o que ela tinha, que era 2,8 milhões, para PHB Holding. Quem que é PHB? Paulo Humberto Barbosa, advogado de confiança de Wesley e Joesley Batista, o mesmo grupo, né, que teve a suspensão de uma multa de 10 bilhões de reais pelo ministro Dias Toffoli em dezembro de 23. Enfim, é uma história que ainda promete render muita coisa. O que é que aconteceu? Vamos embora. Isso foi passado, agora, tudo para as mãos do ministro André Mendonça. Ou seja, o ministro Dias Toffoli devolveu tudo para a presidência do STF, o insuspeito sistema de distribuição de processos do STF fez um sorteio e caiu nas mãos do ministro André Mendonça. E aí o que é que acontece? A internet ressuscitou esse vídeo de uma discussão acalorada entre Dias Toffoli e André Mendonça. Respeito a posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida pena. Não estou. Não estou.
A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Não, eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, lendo. isso não é correto. Com efeito, é certo que, para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso. Sem necessidade. Sem necessidade. Com todo o respeito... Fica exaltado, covardia. Desculpa, ministro Dias Toffoli. Eu encerro aqui, senhor presidente. Eu acompanho a divergência do ministro Luiz Edson Fachin. Isso aconteceu. O ministro André Mendonça vai se encontrar com o pessoal da PF, já está dando andamento às coisas, enfim. Só que o mundo político também se movimentou. Senador Carlos Viana. Comunicado oficial da CPMI e do INSS. Na condição de presidente, informo que estou solicitando ao ministro André Mendonça a devolução à comissão de todos os documentos referentes à quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do senhor Daniel Vorcaro. Esses elementos são fundamentais para a continuidade dos trabalhos da CPMI, para a consolidação das provas e para o avanço do relatório final. Também já está prevista para a primeira semana após o feriado uma audiência institucional com o ministro André Mendonça, ocasião em que trataremos pessoalmente da importância da cooperação entre os poderes para que a CPMI possa cumprir integralmente sua missão. Reafirmo ainda que a oitiva de Daniel Vorcaro está confirmada para o dia 26 de fevereiro. E aí, gente? Agora é manifestação atrás de manifestação. Vamos ver. Deputado Kim Kataguiri. Ministro Dias Toffoli deixa a relatoria do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal. 10 ministros do Supremo divulgaram uma nota, dizendo que Dias Toffoli estava abrindo mão da sua relatoria no Banco Master. E, sem dúvida nenhuma, teve muita pressão por parte de ministros do próprio Supremo, que estavam vendo que esse caso estava queimando toda a Suprema Corte, seja ministro que estava envolvido, ministro que não está envolvido, todo mundo estava entrando no mesmo balaio. Devem ter pressionado o Dias Toffoli e agora ele teve que abrir mão dessa relatoria. Agora, primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Pressão popular funciona, Mesmo que a gente não tivesse o que deveria ter tido, que nas duas manifestações que nós convocamos contra o Banco Master, contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes, mais da população deveria ter comparecido, deveria ter sido uma mobilização nacional, a gente deveria ter parado o país, mas mesmo assim, a pressão popular foi suficiente para que o ministro do Supremo, e olha, isso aqui eu não me lembro de outro caso, que o ministro foi tão pressionado a ponto de ter que abrir mão da relatoria de um caso. Então, para todos aqueles que ficam, não tem impacto nenhum, não adianta nada, não muda nada, primeiro, se você tem esse tipo de mentalidade, eu não sei nem por que você acompanha a política, Então desiste, Ou vai embora do país, ou sei lá, não tem nem rede social para acompanhar a política, se nada adianta, então nada muda, tudo só vai piorar e o país só vai pra desgraça e a gente nunca vai sair da miséria. Então esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto. Ele, de certa maneira, sai pela porta da frente, porque os 10 ministros dizem que não tem suspeição, que ele tá saindo voluntariamente por um acordo, com os ministros do Supremo e tal, então ainda tentam dar uma saída honrosa. Mas por que que juridicamente, não é ruim que ele saia não por suspeição, não por envolvimento, mas por voluntariamente, entre aspas, abrir mão? Porque se ele fosse declarado suspeito, toda a defesa do Banco Master e dos outros envolvidos poderiam pedir para anular as provas. Por quê? Se todas as provas produzidas até hoje, inclusive as mensagens que a PF pegou envolvendo o Dias Toffoli, ocorreram sob uma relatoria, sob um ministro que era suspeito, então as provas são nulas. Então o fato dele não sair sob suspeição, pelo menos garante que o Supremo não vai anular todas as provas que foram colhidas sobre o Dias Toffoli. Outro ponto que a gente precisa prestar atenção. Não pode cair com o Alexandre de Moraes, Era só o que faltava, O ministro Edson Fachin redistribuir, e aí no sorteio mágico do Supremo, cair com o Alexandre de Moraes, porque aí não adiantou absolutamente nada. Piorou, porque a gente vai ter um ministro mais forte podendo defender os seus próprios interesses e os seus colegas. Vamos acompanhar. Quem também está surfando nessa história é o Renan Calheiros. Não sei se você sabe, o Renan Calheiros abriu ele próprio uma mini CPI do Banco Master. Como? É na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ele abriu uma comissão só para falar de Banco Master, que é uma coisa inédita na história do Senado. E ele está tocando fogo e está usando isso para a briga regional dele lá de Alagoas também. Eu contei para o ministro Fachin o clima de constrangimento do Tribunal de Contas da União. Eu tive lá, conversei pormenorizadamente com o presidente Vital do Rego. O Centrão chantageou um ministro do Tribunal de Contas para que ele acabasse com a liquidação do Banco Central. Ele hoje decretou sigilo das informações para o Banco Central e para os próprios ministros do Tribunal de Contas da União.
porque a simples remessa dos procedimentos que ele abriu, coitado, chantageado, vai elucidar tudo que eu falei desde o primeiro momento. A deputada Heloísa Helena, que está nesse mandato de 6 meses no lugar de Glauber Braga, também não está economizando. E os esgotos do Banco Master não param de exalar seus podres poderes, né? Maleta jogada pela janela com $500 mil de dinheiro roubado dos servidores aqui do Rio de Janeiro. O ministro Toffoli e outros do Supremo envolvidos na Febentina. O Palácio do Planalto segurando deputados para não assinarem CPMI. Uma mistura de podridão que junta gente da esquerda, da direita, do centrão, todos juntos e misturados no mesmo esgoto, protegendo o Banco Master. Por quê? Pelos tentáculos fétidos aproveitados por todos, em 19 estados, lesando o interesse público, lavando o dinheiro do narcotráfico, tirando dinheiro especialmente dos servidores públicos, que quem pagará a conta são os pobres. Aproveitem o carnaval. Aproveitem, mas a festa passa. E eu e a Fernanda Melchiona seguimos sem rendição nem covardia, buscando, apelando, convencendo, argumentando. E vocês nos seus estados sigam pressionando para que assinem nossa CPMI, para que a gente possa, sob a luz e o comando da população assistindo, sem esconderijos nem sigilos, para que a população possa realmente ver quem se aproveitou do Banco Master, quem conduziu a podridão, e a gente possa desvendar os mistérios sujos envolvidos nesse caso. E aqui a gente tem o MBL, que já fez um mundo de passeata na frente do Banco Master, convocando mais uma, olha aqui, manifestação sábado, dia 21 de fevereiro, às 6 horas da tarde, na sede do Banco Master. O Nicolas Ferreira se meteu nessa história. Se você é brasileiro, esse vídeo só tem uma pergunta pra você. Qual escândalo precisa acontecer para que você diga chega? Porque é inacreditável o limite que o brasileiro aguenta impunidade. Porque nos últimos meses foi descoberto contrato de 129 milhões entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, que está aí afundado em escândalos. Esse mesmo banco fez um contrato de 6 milhões com o ministro do Lula, Lewandowski. Esse banco tinha um contrato de 303 milhões com o governo Lula. O líder do PT no Senado articula com o ex-ministro do Lula um contrato com o mesmo banco de 16 milhões de reais. E hoje foi descoberto que um resort que está envolvido em escândalos, ao que tudo indica, é do Toffoli. E esse mesmo resort recebeu 680 mil reais de programa do governo Lula. E que também está envolvido no caso Master, esse ministro, Toffoli, viajando aí de jatinho junto com o advogado do mesmo banco. Esse mesmo ministro colocou o caso do Banco Master em sigilo. E não satisfeito, está querendo ser o julgador do caso que ele está envolvido. Tá todo mundo vendo isso acontecer. E ainda assim, o Alcolumbre, que é presidente do Congresso, se nega a instalar a CPMI para investigar o Banco Master. Já protocolamos o pedido de impeachment do Moraes, do Toffoli, com todos esses novos fatos, e ainda assim, nada é feito. E antes de mais nada, alguém pode dizer, Nicolas, se a gente tirar um ministro, o Lula vai indicar o outro, não vai valer de nada. Eu não vejo dessa forma. No filme 300, o Leônidas, ele acerta o Xerxes, que era considerado um deus, e ele diz o seguinte, até mesmo um deus pode sangrar. O objetivo do impeachment é mostrar que até os deuses de toga não são intocáveis. E que se derrubarmos um, o outro também pode, e vai ser assim com todos cometerem os crimes e trair o povo. Por isso, e mais do que nunca, chegou a hora da gente acordar mais brasileiros. Mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Não tem condições a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior que todo o Brasil. Então, pela dosimetria, pra gente pacificar o nosso país, pelo fim da impunidade e pra dar um basta na corrupção, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Ninguém aguenta mais. E ele tá postando isso daqui pro próximo dia 3. Dá uma olhada. E aí, o que é que você acha disso tudo? Muita calma, que antes de você achar e antes de eu achar, nós vamos para as narrativas. Sabem o que a extrema-direita não consegue explicar? Por que no governo Bolsonaro era um tabu investigar Banco Master? Será que é porque o cunhado do Vorcaro, que está preso, é pastor da igreja que era da Damares, pastor da igreja da Damares, ele é o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. E por coincidência, enquanto o presidente do Banco Central era o indicado pelo Bolsonaro, ninguém mexeu com o Banco Master. Foi chegar o indicado do presidente Lula que puseram a mão no vespeiro da corrupção de colarinho branco. Porque a extrema-direita, ela quer combater preto, pobre, periférico, mas o crime do colarinho branco não. O presidente Lula tem coragem, sim, de botar a Polícia Federal para cima de banqueiro. E isso a extrema-direita não admite de jeito nenhum. Nós avisamos. PT no poder é roubalheira. Como é que podia dar certo? Um ministro do Supremo Tribunal Federal
que foi advogado do PT. Isso nunca iria dar certo. E aí, essa gentinha toda que ficava lá idolatrando o Xandão, idolatrando o ministro do Supremo, inclusive essa Isentolândia, que idolatrava o tal do Xandão porque ia salvar a democracia, só agora está se ligando que o buraco é bem mais embaixo. Nós avisamos antes, mas né, o Bolsonaro falava palavrão, o Bolsonaro isso e aquilo outro. E agora a casa caindo pro Toffoli, a casa caindo pro Lula. Quem que a Isentolândia quer cobrar? O Flávio. O Flávio. O Flávio que tá com o pai sendo torturado na cadeia e o irmão exilado. Isentão não tem a menor vergonha na cara. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o ministro André Mendonça tem nas mãos dele uma das tarefas mais difíceis da República, que é salvar o STF de si próprio. Esse caso do Banco Master, ele é uma virada de chave. A população já está com o ranço do STF faz tempo por causa da coisa dos inquéritos. Os inquéritos que uma parte da militância, claro, a parte mais iletrada, mais emocional e mais disposta a mentir, ela fala agora bateu na bunda da imprensa, porque quando eram os influencers e pá. O inquérito começa com a revista Cruzoé, com a capa O Amigo do Meu Pai. Esse é o começo. Começou com a imprensa o inquérito. A gente teve isso se desenrolando e atingindo, enfim, teve vários episódios, né? Episódios assim, inexplicáveis, com aquela história do aeroporto de Roma, que pegou mal pra caramba. São 7 anos. 7 anos. Então assim, tem muita coisa aí. Mas o Banco Master, ele vira duas chaves. A primeira, não é mais uma condenação das pessoas sobre o tipo de decisão que o ministro dá, ou sobre ele se agigantar sobre outros poderes, sobre ir além do que deveria. Não é. É agora um questionamento sobre comportamento pessoal dos ministros e envolvimento em esquemas financeiros. Mudou o tipo de questionamento é completamente outro. E a outra chave que virou é a seguinte: durante todo esse tempo dos inquéritos, a Polícia Federal, reclamando muitas vezes, tá? Com nota, com associação se colocando publicamente contra, com isso, com aquilo, mas obedecia o que era mandado ali no STF, eles obedeciam. Até no caso Master, estavam obedecendo. Agora não, falou, não vamos mais obedecer, acabou. Aí isso muda. E o que o STF está tentando achar é uma saída que salve a instituição. Então o que foi feito? O ministro sai do caso e todos os outros fazem uma nota de apoio, dizendo que não há nenhuma suspeição, que não há isso, não há aquilo. É uma regra nova, porque o caso só sai da mão do juiz natural se tem algum problema. Ou sei lá, se ele se afastar por saúde, se ele renuncia, uma coisa assim. Não tem isso de, saiu porque... Não tem. Então, assim, tentaram essa manobra. Um ministro sai ali da reunião falando foi unanimidade. Uma cena até meio do Kubrick, né? Passando aquele corredor, ele sozinho ali no tapete vermelho, enfim. Aquele é um corredor subterrâneo, tá? Que tem lá no Supremo. Ele sai, na porta do elevador privativo dos ministros, ele sai e ele conduz até a rua. Aquela imagem dele sozinho, porque ele fala unanimidade, mas ele desceu sozinho no elevador. E aí surge agora uma outra questão, que é uma reportagem do Poder 360, um furo de reportagem sobre as reuniões, que tem pedaços enormes de trechos literais do que cada ministro teria falado, entre aspas, e há desconfiança de que o ministro Toffoli tenha gravado essas reuniões. Mostra que o ministro André Mendonça tem nas suas mãos uma tarefa enorme, mas que a crise não terminou. E a grande questão é a crise com a opinião pública. Há um erro quando o STF está medindo o que a opinião pública pensa dele. Há um erro. Por quê? Comparando aos políticos, tá meio que falando mal igual, né? Tá tomando pancada igual político. A grande questão é que é uma natureza diferente de poder. A natureza do poder político ela é assim conflituosa mesmo, de situação e de oposição. A natureza do poder judiciário é da estabilidade. Ainda que esses caras sejam sim políticos. Ele é político na nomeação e ele é vitalício porque representa a estabilidade. Isso é algo que o STF já teve. Não faz tanto tempo assim. A grande questão é o que será necessário mostrar à população para que o STF volte a representar estabilidade. E mais, o STF foi o calcanhar de Aquiles do mundo político. Hoje, uma boa parte da esquerda, do Centrão e do pessoal do partido do Bolsonaro, inclusive o presidente do partido dele, foi todo mundo pra cadeia no mensalão por obra e graça do STF. Esse povo não caça ministro do Supremo com medo de ir pra cadeia. Como é que vai ficar essa correlação de forças? Eles vão sentir o cheiro de sangue na água e vão contra-atacar? Ou não? Vão deixar... Porque se eles falarem, né, que vão caçar um ministro do Supremo, eles já se elegem. E o povo brasileiro não cobra, né, que a pessoa cumpra promessas. Ela fica feliz com a promessa, tuita, fala, nós avisamos, tá tudo em ordem. Enfim, o que será que vai acontecer neste carnaval?
Me diga você aqui embaixo. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Não esquece, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo com alguém. E olha, você está inscrito no canal. Se não está, inscreva-se, toque o sininho. Eu volto daqui a pouquinho, às 6 da tarde, no Papo Antagonista. O Narrativas Antagonista volta na quarta-feira de junho. Ah, mas e no carnaval? No carnaval vocês me vejam igual Netflix. Quero, aliás, agradecer a audiência recorde do Narrativas Antagonista nesse mês de janeiro de 26. Janeiro costuma ser tão paradinho, mas vocês foram tão legais comigo. Vocês sabem que eu fiz um esforço para Narrativas poder voltar a ser diariamente. A gente está fazendo diariamente e vocês responderam. Então eu estou muito feliz. Muito feliz. Até já. Beijo.